Eu tenho dois temas a falar, que é do Gravatar e do Rio Itapecerica. Vai ter colocado só um. A minha inscrição foi dois. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, plateia presente. Eu gostaria de pedir que a plateia fizesse um silêncio, pelo menos por 10 minutos, enquanto eu estiver usando a palavra, porque eu falo muito rápido e às vezes eu atropelo a minha fala. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que essa casa fosse mais cautelosa quanto ao uso da tribuna. Eu estive aqui por 2 vezes alternadas, e nessas 2 vezes a tribuna que eu tinha marcado não foi marcada pela mesa. Ao contrário da segunda vez, esta casa teve o bom senso de assumir que errou ao não registrar a minha tribuna e concedeu a minha palavra. O que não foi feito a segunda vez, que foi o mês passado. Em relação ao meio ambiente, eu gostaria de ler um texto feito por mim, que começa no seguinte: será que o homem, no sentido geral, está evoluindo como ser racional e inteligente? Será que este processo de ataque ao meio ambiente para gerar riqueza pode ser chamado de desenvolvimento e evolução? A ciência, a tecnologia, os processos de produção e de industrialização estão evoluindo a todo vapor, mas o homem, como ser humano, caminha quase para a selvageria. Cada vez mais torna-se violento e intolerante, e as gerações vindouras cada vez mais desrespeitosas e raivosas. Quem já viu algum animal irracional agredir o meio ambiente, poluir a água que bebe, poluir o ar que respira, destruir floresta, conspirar um contra os outros, matar até por motivos fúteis, ter mais do que necessita? Este processo que leva a humanidade para frente, chamado de evolução, adoece o planeta para que poucos usufruam da riqueza, enquanto milhões de pessoas padecem na fome e na miséria. Quanto tempo cada um de nós dedica para pensar no que está ao nosso entorno e que trabalha para que haja vida na sua diversidade de espécie? Quanto tempo dedicamos do nosso tempo para pensar na natureza, no meio ambiente, nesse milagre chamado vida e no planeta Terra? Quanto tempo temos dedicado para pensar no dinheiro, para pensar no ter? Vivemos para o ter e não para o ser. Nosso planeta adoece por causa do bicho homem. E se no futuro distante encontrarmos outro planeta que abriga a vida, faremos o mesmo, porque evoluir, destruindo cada vez mais para gerar riqueza, é da natureza humana. Em relação ao Gravatar, tem um projeto que vai permitir o uso da área para estacionamento. Nós temos uma situação que aquela rua que passa de frente ao teatro é uma rua praticamente sem utilidade, porque são 2 acessos para o mesmo destino, que tem a JK lá de cima e essa rua lá de baixo. Se essa rua fosse afetada, essa rua poderia ser... Eu gostaria de pedir a atenção dos vereadores. Essa rua seria aceita para abrigar no asfalto, para abrigar o estacionamento. E não seria necessário cortar 204 árvores e mudar a panorâmica natural que existe no entorno do Teatro Gravatar. Além da rua, poderia ser usado o espaço que tem ali calçado no Gravatar. Mas a gente vê que a questão ambiental em Divinópolis, entra prefeito, sai prefeito, entra secretário de meio ambiente, sai secretário de meio ambiente, a situação do meio ambiente de Divinópolis só tem mudado para pior. Não há uma política de melhoria da condição ambiental de Divinópolis. O secretário de meio ambiente não responde ao ofício, sabe? Eu nunca vi um secretário que não reúne com o ambientalista, ao contrário. E então eu gostaria de repensar a ocupação daquele entorno, porque a rua pode ser usada como está sendo usada para estacionamento. São 204 árvores que
na minha opinião, pode ser preservada num modelo sustentável. Ocupação do espaço sem que corte as árvores. Porque está um absurdo aqui em Divinópolis. Ali na rua Goiás, onde era a antiga Honda, cortaram 3 árvores da espécie murta, de pequeno porte, e a única coisa que pode explicar o corte das árvores é para mostrar a fachada do prédio. Aqui na 1º de junho foi feita uma poda radical na linha de frente à sapataria Catuxa. Para quê? Cortar uma árvore de pequeno porte. E tudo isso tem que ter licenciamento. Então está um absurdo. Nessa casa tem um projeto que nós elaboramos há cerca de 8 anos sobre planejamento arbóreo da cidade de Divinópolis. Nós enviamos esse projeto para casa, algum vereador fez modificações para atender empresário, e esse projeto está nessa casa, na gaveta, estou pegando mofo. São 8 anos e esse projeto nunca foi apresentado e nunca foi melhorado. Em relação ao Rita Psirica, eu tive que uma vez, o doutor Delano me falou que era inócua a minha fala sobre o Rita Psirica, porque nada muda. E realmente nada muda em relação ao Rita Psirica, desde 1999 que eu comecei a abraçar essa causa. Muitos já desistiram, e eu também já estou no ponto de desistir. Porque não adianta falar. A última enchente agora foi liberada uma verba para atender as vítimas da enchente, se eu não estou errado. Então, o que adianta liberar dinheiro para socorrer vítima de enchente se o Poder Executivo não ataca a causa? A causa é muito simples. O rio da Psirica está sendo assoreado, ninguém fala em tratar o assoreamento do rio. Proprietários de terreno estão aterrando as margens do rio, as áreas de expansão de cheio. O Divinópolis Clube aterrou uma área imensa para fazer uma área de golfe. Não teve licenciamento, está aterrado. Ali na região do shopping, o proprietário aterrou, na altura de quase 2 metros, para alugar para toda a finalidade. O shopping terra já é uma aberração aonde ele está. Ele foi ampliado e toda a terra que foi tirada do local de ampliação foi julgada numa área de expansão. E tudo isso sem que a prefeitura atue. Então, o que eu fico fazendo é o seguinte: nós temos que criar alguma coisa e voltar a debater a questão ambiental em Divinópolis, que já houve tempo que essa casa foi muito ativa na questão de eventos para debater o meio ambiente. E devido à pandemia, isso pode ter influenciado, mas está muito parado essa questão ambiental em Divinópolis. Eu entrei com um pedido, em 2018, no Ministério Público, para uma reunião convocando Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar do Meio Ambiente, esta casa e os ambientalistas, para a gente tocar no assunto do Rita Psirica e debater de forma clara e concreta o que se pode fazer numa área de risco, que é a área de expansão de risco, de cheia. O que acontece? Cada proprietário que tem terreno na margem do rio, ele se vê no direito de transferir o problema dele para a população ribeirinha. Ele eleva o terreno dele na altura que quer, e quem pega o rabo de foguete, quando a enchente vier, são os moradores de área ribeirinha. Então, com uma meia dúzia de proprietários, complicando a vida de centenas de famílias. Aí vem a necessidade de se criar um fundo para atender as pessoas que sofrem com a enchente. Eu gostaria também de pedir à Comissão de Meio Ambiente dessa casa que atenda o nosso apelo de criar essa reunião, chamando essas autoridades, porque a enchente, ela não marca a data que vem. Ela pode vir neste ano, pode vir daqui 10 anos. Então é necessário que a gente faça esse debate, que a gente coloque em papel e em lei o que se pode fazer nessas regiões, que está um absurdo. Então eu quero me despedir, agradecendo o espaço e pedindo novamente que a Comissão de Meio Ambiente atue nesse sentido e que volte, como era antes, a debater a questão ambiental de Divinópolis. Muito obrigado.